Olá, sejam bem-vindos a mais esta gravação de um vídeo da série História Política da Cristandade. Estamos agora já bem adiantados, já podemos abrir um pouquinho mais o assunto e assim espero que vocês compreendam na sequência dos vídeos anteriores. O texto está todo feito, eu vou ler. Está aqui no meu netbookzinho, então eu só terei o trabalho de ler. Então, vamos lá. Divididos em dois estados, no reinado de Salomão, os israelitas tornaram-se presa fácil para as nações dos conquistadores. Os assírios conquistaram o reino do norte, com a capital em Samaria, Tiglat-Falazar, rei assírio, ano 740. E os caldeus conquistaram o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. O conquistador era Nabucodonosor, outubro de 539. Começava assim o cativeiro da Babilônia. Não se fala mais do reino do norte, as 10 tribos desapareceram. Uma vez que Salomão fez o escândalo de fazer um bacanal no átrio do templo, 10 tribos abandonaram, a loucura, a sabedoria dele virou loucura, então 10 tribos foram para o norte, constituindo o reino de Israel com capital em Samaria, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram fiéis a ele. Então nós temos um reino dividido em norte e sul, presa fácil para os exércitos assírios e caldeus. Então aqui nós vemos Tiglat-Falazar, assírio, conquista o reino do norte em 740. E Nabucodonosor conquista o reino do sul em outubro de 539. Começava assim o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor II, simplesmente Nabucodonosor, leva para sua capital uma imensa quantidade de cativos, os quais serão selecionados segundo a sua competência. Para Nabucodonosor valia a meritocracia. Ele era cosmopolita, tinha uma visão larga. Então, para ele, interessava separar os homens inteligentes dos que não fossem inteligentes. Ele tinha uma equipe para isso. Então, segundo a meritocracia, a competência. Alguns passam a morar no palácio do rei, como Daniel, Sidraque, Misaque e Abdenago, que são Azarias, Ananias e Misael, com seus respectivos nomes em caldeu, levando uma vida privilegiada. Bom, tudo isso está na história do cativeiro da Babilônia. O Império Caldeu, cosmopolita e universalista, concede aos judeus do cativeiro privilégios inimagináveis. Daniel e seus 3 companheiros assumem cargos de grande importância. Um é matemático, outro é médico e outro é perito em fazer estatísticas. Eles 3 vão tomar conta das riquezas, administrar as riquezas do rei, né? Claro que o que é médico vai estar aí simplesmente que a sala dos sábios é ocupada por eles, mas ele não vai como médico administrar as riquezas do rei. Vai ficar à disposição da corte para a questão da necessidade do uso da medicina. E Daniel é colocado no topo, né? A equipe que investiga o que eles sabem seriam os 15 sábios babilônios, então dão Daniel como sendo o mais inteligente, um homem fenomenal. Misael, Ananias e Azarias são colocados como sendo, num segundo escalão, mais ainda muito inteligentes, e outros, como mais tarde vai aparecer o Esdras. De qualquer maneira, esses que vão morar no palácio vão ter uma vida nababesca. E esse status, que é privilégio que Nabucodonosor concede aos próprios judeus, são parentes, né? Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Não podemos deixar de colocar aqui isso.
Se lermos na Bíblia Gênesis 12, vamos ver que Abraão saiu de Ur dos caldeus. Então aqui estamos de volta ao dos caldeus. Saiu de Ur e volta para Ur. Então são parentes. Esse monarca, portanto, é guiado pela meritocracia. Porém, a maioria dos judeus expatriados é reduzida a uma situação miserável. É inteligente, sobe. Não é inteligente, desce. Vai ser escravo, amassar o barro para fazer tijolo. Neste contexto surge Ciro, o persa, conquistador do Império Caldeu. A Babilônia cai diante do seu exército no ano 430 e ele ouve do profeta Daniel os planos de Javé, através de uma profecia de Isaías, para que o segundo Império Caldeu se torne o maior do mundo. Ciro, não Nabucodonosor. A essa altura, veja, Ciro já tinha conquistado o Império Caldeu, Ciro o persa. Quando ele convoca os sábios, Daniel traz um rolo, desenrola e pede: Majestade, me permita ler. E ele diz: pode ler. E ele já tem um grande carinho por Daniel, porque a fama de Daniel extrapolou as fronteiras do Império Caldeu. E Daniel lê: chamarei em Isaías, chamarei da Pérsia meu filho ungido, o Ciro. Ele não me conhece, mas eu o conheço pelo nome. Ciro é o seu nome. O monarca fica impressionado. Quando foi escrito isso, ele pergunta, e Daniel diz: 200 anos antes do seu nascimento, majestade. Mas o mais importante é que o Deus dos judeus, que soube que tu serias imperador do mundo civilizado, no ano 530, a data, voltar um pouquinho, 538, lhe incumbe de uma tarefa. Essa tarefa é a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia. Ciro não tem a menor dúvida de que aquilo vem de uma entidade muito superior. A religião dos persas era uma religião superior, não fazia imagem de escultura, então o símbolo deles do divino era uma pira acesa, era um fogo, enquanto que os judeus também tinham esse simbolismo. O Espírito Santo, ora é pintado como um vento enorme, outra hora como um fogo devorador. Eles encontram assim analogias muito grandes que os aproximam. Então, feita essa declaração de que Javé teria separado Ciro 200 anos antes de nascer para libertar os judeus cativos e mandá-los reconstruir o templo de Jerusalém. Ciro não tem a menor dúvida. É algo insuspeito, é algo indubitável. Ele manda um escriba redigir o texto e assina o decreto e sela com o anel dele de rei do agora Império Persa, que é o Império Medo-Persa juntado ao Império Caldeu. Né? Então, feito isso, ele então consegue libertar os judeus e o planejamento agora é como Daniel e os outros judeus que são fiéis vão fazer para conseguir reconstruir o Templo de Jerusalém. Não vai ser difícil. Primeiro porque os israelitas, saindo do domínio caldeu, que eram idólatras, e entrando assim debaixo do jugo persa, que eram praticamente monoteístas e não faziam mais de escultura, há uma simpatia recíproca. Então, Ciro dá ao rei, ele descobre que o rei do exílio, porque havia um rei dos judeus, que quando foi trazido no cativeiro, ele se chamou exilarca, chamado rei do cativeiro. E havia também o sumo sacerdote, que veio para o cativeiro. Nessa época nós temos como sumo sacerdote Josuá, filho de Josedeque, legítimo, consanguíneo de Melquisedeque, e Zorobabel, filho de Salatiel, da dinastia de Davi. Até aqui a coisa está perfeita. Tudo segue de acordo com o padrão legal legítimo. Então,
se não fosse o canalha do Esdras, tudo seguiria normalmente. Mas ele vai meter o dedinho no meio. Então, é nesse contexto que Esdras finge um falso zelo pela religião. Zelo esse que era, de fato, verdadeiro em Daniel, em Zacarias, em Ezequiel, e ele finge isso. Começa agora o reino da mentira. E atraindo assim a simpatia do monarca persa. Quer dizer, ele vai aproveitar que Zorobabel e Salatiel e Josué e Josedeque são mandados para Jerusalém e, livre das autoridades legalmente constituídas, ele tem o campo aberto, ele tem liberdade para desenvolver o plano dele. Que plano será esse? Vamos dizer. Através de intrigas, de suborno, de todo tipo de estratégia que vai até o assassinato. Onias III é assassinado em Dáfne. Onias IV foge para o exílio em Elefantina. Então, nada impedia eles. Né? Estamos numa época muito parecida com a nossa. Então, o que Esdras pretende agora é eliminar a única ordem sacerdotal legítima, honesta, que Davi tinha feito um pacto com Melquisedeque, rei de Salém, quando, convidado por ele a visitar o seu palácio e o seu templo no Monte Sião, Davi aceita, constrói o palácio, mas não pode construir o templo, porque o profeta Natão o proíbe, porque as mãos dele estão manchadas de sangue. De sangue, mas ele era um guerreiro. Então, quando nós falamos isso, nós estamos referindo à morte de Urias. Portanto, ele mandou matar o melhor amigo dele, um dos grandes generais, Urias, para ficar com Betsabá. Ele e Betsabá se apaixonaram. E aí não acharam nenhum problema mandar matar o esposo de Betsabá, Urias, um homem de grande ilibada, moral ilibada, mas ele mandou assassinar, mandou Urias com um pergaminho fechado e selado para Joabe, que estava na frente de batalha. E quando Joabe recebeu, o próprio Urias foi chamado para levar o pergaminho, que abriu, olhou para a cara dele e ficou estarrecido. Se esse rapaz soubesse que ele traz a sentença de morte dele nas mãos. Mas o rei era o rei, e nada ia contra a vontade do rei. Então Joabe não diz nada e coloca Urias na frente da batalha. Não demora mais de meio-dia, Urias é morto, cercado e morto. E então, isso tudo faz com que Davi não possa construir o templo de Jerusalém. Constrói o palácio na esplanada do templo atual, mas ele constrói o palácio junto do palácio de Melquisedeque, junto ao templo de Melquisedeque. Melquisedeque tem um templo erigido em homenagem ao deus El Elyon, que era o mesmo Deus de Abraão, El Shaddai. Isso já tinha sido feito no ano 2000, o encontro dos dois patriarcas, e tinha criado um grande laço de amizade entre eles. Agora, 1000 anos depois, isso foi no ano 2000, 1000 anos depois, Davi vai ser chamado pelo herdeiro de Melquisedeque, né, que eles usavam dois nomes, Adonisadeque e Malequisadeque. E então, quando o pai se chamava Malequisadeque, o filho era Adonisadeque. Quando o pai se chamava Adonisadeque, o filho era Malequisadeque. Então, Melquisedeque chama Davi e oferece a ele: olha, o espaço aqui é muito grande e eu, como profeta, eu descobri que esse é o centro do mundo. O verdadeiro monarca do mundo governará daqui do Monte Sião. E como tudo indica que você e eu fomos agraciados com esse mérito por parte do Deus do universo, embora tivessem dois nomes, El para Melquisedeque e Abraão, El Shaddai para Abraão, El Elyon para Melquisedeque e Javé para Davi, eles consideram o mesmo Deus. Isso é um problema que nós vamos explicar, porque essa diversidade de nomes consegue ser contornado pelos judeus considerando o mesmo Deus. Não é esse o momento. Então, aproveitando a distância que Zorobabel é enviado para Jerusalém, junto com Salatiel, o pai dele, junto com Josué, o sumo sacerdote legítimo, junto com Josedeque,
o pai do sumo sacerdote, que já estava velho e cedeu, ele vai aproveitar e vai produzir uma série de intrigas. Essas intrigas, tudo isto faz parte de um plano de tomada de poder. Um golpe de Estado feito de uma maneira genial que dura até hoje na nova ordem mundial. Não há nada diferente. Se nós nos transportarmos para a época de Esdras e voltarmos à nova ordem mundial, vamos encontrar a mesma coisa. Então, o que Esdras quer é aparecer. E ele aproveita que as autoridades legítimas que obliteravam ele, obscureciam a figura dele, estão longe, e ele apresenta um currículo fenomenal. Esse currículo está na Bíblia Sagrada, não sei como ele teve coragem de fazer uma safadeza dessas, mas está aqui no capítulo 2, onde ele faz filho de Jeconias. E aí ele vai dizer, aqui no pé da página, capítulo 2, e ele vai repetir no capítulo 8º. Então ele faz um currículo maravilhoso. Esse currículo, ele era muito inteligente, claro, entendia muito da Bíblia. Esse currículo impressiona o rei Artaxerxes. E Artaxerxes, na falta dos grandes, vamos dizer assim, das lideranças, Ezequiel, Daniel, Ananias, Misael, e ele então foca toda a atenção em Esdras. É o que Esdras quer. Esdras então vai fazer o que Davi havia feito há 500 anos atrás. Esdras vive pelo ano 400, 450, e então Davi, 500 anos atrás, no ano 1000, tinha projetado o templo de Salomão, mas percebeu que o templo era grande demais para a quantidade de sacerdotes. Então o que é que ele faz? Ele convoca os sacerdotes de outras religiões, faz com que eles prestem juramento de obediência e de prestar culto a Javé e os engloba, colocando-os todos como descendentes de Arão. Isso não é um golpe, isso é feito claramente, isso é feito diante da corte, então, e coloca o descendente de Melquisedeque, Sadoc, que era uma dinastia de reis sacerdotes, de uma seriedade ilibada. Não existe um momento na Bíblia em que os descendentes de Melquisedeque não sejam elogiados como sendo de ilibada conduta, de moral em conteste. Então aí Davi expõe tudo isso para a corte e a corte aceita. Então assim, sacerdotes de várias religiões diferentes são repentinamente convocados e se tornam sacerdotes da Ordem de Arão. Aí você já vê que a Ordem de Arão se torna uma fantasia, porque são sacerdotes de várias outras religiões, sacerdotes pagãos que não tinham nada a ver com os levitas, mas é necessário, porque a demanda de sacerdotes no templo que vai ser construído em Jerusalém é tão grande que o sacerdócio levítico não será suficiente. Feita essa explicação para a corte, diante do profeta Natã, com Sadoc presente, com os filhos do rei presente, esse argumento dele é muito simples, é muito claro, é muito explícito, todo mundo aceita. Então Sadoc, de repente, deixa de ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque lá no Monte Sião e passa a ser o sumo sacerdote dos judeus. E Davi passa a ser o rei de todos os habitantes da Palestina, inclusive dos descendentes de Melquisedeque. O pacto é: Davi é detentor do poder civil. Isso será respeitado geração após geração. E Sadoc vai ser sumo sacerdote dos judeus, respeitado geração após geração. Os filhos se comprometem. Essa seria a ordem que Deus tinha programado, e esses dois homens tinham um compromisso com o pacto do Sinai e com o Código Deuteronômico. E aí, vendo? Aqui, ó, na Bíblia nós vamos ver, eu não sei se ficará mais
O Código Deuteronômico é o mesmo que o Pacto do Sinai. Fala do compartilhamento da terra, que começa pela terra de Canaã. Eles cometem uma burricezinha achando que aquilo só se refere a Canaã, mas mais tarde os judeus askenazes vão descobrir que, na verdade, a terra prometida é o planeta Terra. Então, aqui nós temos o compartilhamento da terra de Canaã, o primeiro passo, e mais tarde o compartilhamento levaria até o planeta Terra. Contudo, Davi não cumpre isto. Então, alguma coisa está errada. Quer dizer, ele fez um trato com Melquisedeque de compartilhar todas as conquistas dele, mas ele, assim que conquista do rio Tigre, na Babilônia, do Eufrates, até o rio Nilo, ele não compartilha. Fica sendo o reino de Judá, com Davi sendo o rei, o monarca. Ele sai do plano original da ordem da sociedade patriarcal monoteísta. Não sabemos por que Davi fez isso, porque ao fazer isso ele vai dar a Esdras o motivo de fazer tudo isso. Então, com falsas credenciais, estão no livro de Esdras, capítulo 8, mas já mostrei a vocês que começa no capítulo 2. Esdras tem um livro aqui que tem o nome dele. Eu não sei como é que é possível que as igrejas cristãs aceitem como canônico, ou seja, sagrado. Nunca vou compreender, né? O livro das Crônicas, que foi escrito por ele, onde ele desconstrói a dinastia davídica e ele desconstrói a dinastia de Melquisedeque. Ou seja, o que ele quer é fazendo com que vire pó os descendentes de Davi. Ninguém sabe quem são. Ele começa com Zorobabel, que é o último que todo mundo conhece, e depois vai dar a Zorobabel 5 filhos. Nenhum desses 5 filhos constará na genealogia de Jesus. Portanto, são falsos, e os apóstolos de Jesus vão descobrir isso com os habitantes do deserto, os esseus, os assideus, né, os terapeutas e aqueles habitantes justos que fugiram da cidade para poder não compactuar do plano de Esdras. Então, Davi pisou na bola feio e aí fugiu do planejamento original. O sucesso subiu a cabeça e ele passa a querer ser o rei mais famoso do mundo, o monarca do reino de Judá. Então, aí, nessa falsa genealogia, Esdras se coloca como descendente de Davi, descendente do sumo sacerdote Sadoque, descendente de Eleazar, reduzindo tudo à ordem de Arão. Ou seja, ele que é levita descende de Arão, isso é real. Mas ele coloca na lista genealógica dele, além de Arão, Eleazar, depois Sadoque e depois Davi, o que não tem nada a ver. Por isso o padre Frederico Dattler vai dizer é uma monstruosidade que não tem nenhuma coisa, nada igual, nada semelhante, nem antes, nem durante, nem depois da era exílica e pré-exílica. Então ele vai dar um golpe, mas um senhor golpe, porque ele não vai pedir, ele vai fazer. E aí, ao fazer isto, ele vai tomar posse do poder. Ele vai tomar o poder. Então, aqui nas páginas 50, 51, o padre Frederico Dattler está descrevendo o processo através do qual Esdras deu o golpe de Estado e tomou o Templo de Jerusalém. Quer dizer, era o que ele queria, tomar o Templo de Jerusalém. Dattler diz, nunca foi, no âmbito do sacerdócio, agora em conteste, destaca-se o problema do cargo de sumo sacerdote onerado com implicações políticas. Onerado quer dizer ligado à realeza, a partir da época persa. É que na ausência de um príncipe davídico,
ou de outro qualquer pretendente sério, mas ele desconstrói os descendentes de Davi, não há nenhuma prova de que há um descendente de Davi sério. Portanto, ele somos um sacerdote e tendo cuidado meticulosamente da genealogia dele, ele se apresenta como descendente de Davi, descendente de Sadoc e descendente de Arão. Então, ele é o único sério candidato ao governo do Templo de Salomão. O mais curioso é que nós, indo a um livro aqui, que é dos judeus, Bernard Casper, nós vamos encontrar a mesma coisa, né? Eles não desmentem, acham que isso foi uma necessidade e que isso criou uma cerca em torno da Torá. Então, em Bernard Casper, comentário, ou Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, da página 26 até a página 35, então nós temos aqui o comentário de que 26 a 35, não sou eu, é o próprio Bernard Casper, judeu, que através da sua Biblioteca Judaica Popular, ele corrobora o trabalho de Esdras, dizendo que era necessário e se não fosse feito isso, os judeus hoje não existiriam. Vamos mais além. Aí ele começa esse trabalho de desconstrução da Bíblia, vai colocar a Bíblia numa posição desagradável, né? Porque ele vai cometer aqui todo tipo de arbitrariedade, ele vai misturar Javé com El com Baal, Baal com Astarteia, e vai fazer uma misórdia, de tal maneira que, como nós dissemos, em Êxodo 6:3, Deus diz a Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não me revelei a eles com meu nome de Javé. Olha, a frase é clara: não me revelei a eles com o nome de Javé. Mas em Gênesis 28, nós vamos ver o sonho de Jacó com a escada de Jacó, e ali Deus se revela a Jacó com o nome de Javé. E são coisas dessa natureza que Esdras vai fazer para quê? Para desmoralizar a Bíblia, com contradições, com censuras, com inserções, com erros crassos. O que ele quer é criar uma nova Bíblia. Essa nova Bíblia se chama Mishnah. E a composição de uma Mishnah atrás de outra, vai compor as Mishnayot, que vai terminar dando o Talmud, que é o livro sagrado do judeu ateu de hoje, que esvaziou, no dizer de Eliphaz Levi, tirou todo o cajado de Arão, as tábuas da lei e o pote de maná, encheu de ouro. Agora o judeu só pensa em ouro. Na época de Davi, pelo menos, o grande sonho dos judeus era ser considerado o povo escolhido por Javé. Isso desaparece e, como diz Eliphaz Levi, o que interessa para eles agora é que a arca esteja cheia de ouro. Então, tudo acontece, então, nas costas dos descendentes legítimos, das autoridades legítimas, e nós temos aqui o padre Frederico Dattler, como já mostrei a vocês, mostrando isso escandalosamente. Jamais um sumo sacerdote, em uma legislação anterior ou posterior, pré-exílica ou antiga, ele se dá o direito de ser rei e sacerdote. Isso é uma brutalidade, uma novidade central que se chama as reformas de Esdras. Reformas que os judeus vão aceitar, porque eles sabem que o objetivo de Esdras é atingir a sinarquia. Era o nome com que era chamado na época a NWO, o Império Mundial, a nova ordem mundial que se aproxima. Começa com o nome de sinarquia, sintonia, e arcaios, poder. Poderes sintonizados. E assim Esdras faz a obra dele. Mas eu não queria que vocês apenas acreditassem no que eu estou dizendo aqui a partir da palavra de um padre. Então não sei se vocês vão ver, mas eu vou fazer tudo para que sim. Aqui nós temos, está em vermelho, uma monografia de Célio Silva. Eu vou ler primeiro. Célio Silva, monografia de mestrado da Universidade de São Paulo, páginas 21
36 a 44, tudo corroborado por Bernard Casper, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia, página de 26 a 34. Ou seja, nem o judeu nega, eles acham que é o contrário, que Esdras encontrou a solução para fazer dos judeus deixar de ser um povo escravo e se tornar os escravizadores do mundo, que é onde nós chegamos. Apressando um pouquinho, então, o pacificador do povo no cativeiro ganha um status enorme de Moisés, de Arão, de Melquisedeque, de Davi. Esse artifício lhe dá o papel de sumo sacerdote, usurpando o lugar do exilarca, o rei do exílio, e do sumo sacerdote legítimo da tribo de Melquisedeque. Neste tempo é Zorobabel e Josuá, afastados da Babilônia, deixam um campo aberto para a ação de Esdras. Novamente é Bernard Capra quem diz que Esdras cria duas regras de interpretação que permitem manipular, desconstruir, desmoralizar a Torá. Seu trabalho é visto pelos judeus através da escrita da Mishnah, a qual chegará a construir o Talmud ou Antibíblia. No final das contas, o que é, resumindo, a reforma de Esdras. As novas regras são agora ditadas por ele, e uma elite de rabinos que usa a desculpa de construir uma cerca em torno da Torá, aproveitando a queda de Ciro e a conquista de Alexandre. Por isso a gente começava com Alexandre. Enquanto é Ciro, eles conseguem conciliar. Mas quando Ciro, vamos dizer assim, não usa imagem de escultura e é uma religião muito semelhante à deles, cai e Alexandre toma o poder, volta à idolatria e ele, sob o pretexto de combater a idolatria, ele vai criar uma cerca em torno da Torá e essa será a desculpa para que os rabinos muito inteligentes que ficam do lado dele vai receber a seguinte proposta: quem ficar do meu lado e for por mim, vai ter uma boa vida. Quem ficar contra mim será marginalizado, já que agora ele é dono do templo, ele é dono dos cargos, ele é rei, profeta e sacerdote, já que ele acumula a função legislativa de Moisés, a função sacerdotal de Arão, a função real de Davi, então ele é o dono da bola. Isso acontece e todos os judeus se tornam submissos a essas reformas de Esdras, sem saber por quê. Nas sinagogas, chamadas Bet Din, casa de justiça, olha que palavra mal feita. Então ali os camponeses são obrigados a ir para poder serem doutrinados pelos agentes de Esdras para que aceitem a nova ordem. Essa nova ordem, na verdade, vai ser chamada a Grande Sinagoga, ou a Kahal, e ela vai fazer com que o povo não tenha mais as viúvas, os órfãos e os desassistidos não participem mais do Corban, do tesouro do templo, que tinha como finalidade suprir esse bando de miseráveis. Então, esta é a situação que Jesus vai encontrar quando começar sua vida pública. Está lançada as bases da nova ordem mundial, quando Esdras tem o controle completo da situação, ano 35 a.C. Pronto, dissemos o que devíamos ter dito, então, em duas folhas, que nós lemos aqui. Então, ano 35 a.C., a ordem criada por Esdras, o tipo de reforma, a nova ordem mundial, a sinarquia, né, que vai gerar depois os governantes invisíveis, está estabelecida firmemente. Contra que Jesus vai lutar? Contra isso. Nós não poderemos compreender o Evangelho como sendo uma coisa para piegas, para mulheres e crianças. A coisa é séria porque Jesus Cristo sabe que ele é político, que ele vai tentar lutar contra Esdras para dar um passo atrás, mas a tática dele é diferente. Ele vai criar, o reino dele não é desse mundo, mas acaba-se aí.
Ou seja, quando Jesus chega, encontra um bando de miseráveis, órfãos desassistidos, viúvas sem ter pão, e um bando, a multidão que os evangelhos não cansam de descrever, com fome, mendigos, aleijados, que deveriam ser sustentados pelo Corban, o tesouro do templo. Aí vai dar para compreender porque a luta de Jesus contra os escribas e os fariseus. Porque todo o resto da canalhada, inclusive Pilatos, obedecia a ele. Ele tinha poder absoluto até sobre Tibério César. Então, terminando assim o nosso vídeo, que nós esperamos que vocês, através desse pequeno resumo, compreendam em que foi que constituiu a obra de Esdras e por que Jesus se tornou o principal inimigo dessa nova ordem que ele diz que vai ser a renovação do pacto do Sinai e do Código Deuteronômico. Nada disso. A ordem era compartilhar, mas quem começou a bagunça foi Davi, porque não compartilhou. Então, aqui está terminado esse vídeo, uma história política da cristandade, mais um capítulo. Até amanhã, até a próxima, que eu vou em frente.